Então, o livro dos títulos, capítulo 19. Der Antichrist, de Friedrich Nietzsche. Acordei vestido, deitado no chão. Tive a impressão de ter sido despertado por meu pai, que estava agachado ao meu lado. Não é coisa que ele fizesse com frequência, entrar no meu quarto. Era o que eu achava, porque depois vinha saber pelo seu velhinho que meu pai sempre velou pelo meu sono. Cuidava de fechar as cortinas e se certificar de que eu estava bem coberto. Meu pai me olhava com uma tristeza incomum para um homem tão apático. Ele fez um carinho no meu coração, quase me matando de constrangimento, e sussurrou baixinho: "Lamento, meu filho." Achei que ele estava triste por mim, mas depois lembrei do acidente de carro. O que os meus olhos viam era um fantasma. Aquela tristeza era a desolação natural de morto, que é sempre mais acentuada quando a morte é repentina. Não tinha nada a ver comigo. Ao menos foi o que eu pensei. A primeira coisa que fiz depois que meu pai desapareceu do quarto foi escovar os dentes, porque adormeci desapercebido, sem cuidar, portanto, dos asseios pessoais. O que teria se passado que permitiu ao sono me nocautear, em lugar de me vencer a vigília por pontos, como tem sido a tradição desde que Bia me deixou e a casa ficou vazia? Invisible, de Paul Auster. A resposta estava sobre a minha escrivaninha. O meu caderno já não estava em branco. Palavras, como uma vegetação rasteira, haviam brotado no papel. Mas eu não me lembrava de ter escrito uma linha sequer. A noite havia sido, como todas as outras, a minha vida diante de mim, mas impossível de ser alcançada como uma imagem no espelho. No entanto, havia uma página repleta de palavras sobre a mesa e a letra era mal desenhada, como sempre foi a minha caligrafia. A folha estava toda rabiscada com umas dobras, como umas veias esbranquiçadas. Provavelmente eu ou alguém a tinha amassado e depois tentou desdobrá-la novamente. Aqui ninguém vive. Só posso ter sido eu que escrevi, eu me dizia, por ser óbvio. E ansioso para ir ao encontro do meu destino, devorei o texto que me desafiava. Aí o que está escrito, na folha. Pai, preciso te dizer. É difícil saber se realmente aconteceu. Talvez seja assim para toda pessoa que esteve demasiadamente próxima do impensável. Não é a memória que nos trai. O fato, ele mesmo, quando acontece, não é evidente. O gesto do outro é sutil, incompleto, guarda alguma indefinição, não se realiza plenamente, não se impõe. O desejo sexual vem sempre acompanhado do seu pudor, como a fruta de sua casca. Mesmo os irresponsáveis têm pudor. Eles o vencem, mas o pudor está lá. Foi assim, com pudor, que minha mãe me tocou, ou eu acho que ela me tocou. Eu tinha febre, sempre tive febres altas. Naquela noite eu ardia, estava no meu quarto. Acho que você avisou a ela que eu estava doente. Lembro que ela veio serena, o que era absolutamente incomum em uma pessoa com o temperamento irritadiço que ela tinha. Ela vestia uma camisola longa e completamente transparente quando iluminada pela luz que vinha do corredor. Foi assim que eu vi o corpo nu de minha mãe sob o tecido rosa clarinho. Ela não usava nada por baixo. Uma ereção absoluta me assaltou, afrontando a minha educação. Eu tremia. Minha mãe sorria carinhosa comigo, calma e eficiente, como ela nunca havia sido antes. Em outras ocasiões em que eu dei trabalho, ela sempre ficava impaciente, como se eu fosse culpado pelas minhas doenças. Mas dessa vez não. Ela pôs a mão na minha testa meigamente, constatou a minha temperatura alta e afagou o meu rosto nas bochechas com profunda maternidade. E eu não desgrudava os olhos dos seios dela, ainda jovens, que levitavam dentro do tecido. Minha mãe não se alarmou, disse que ia buscar um remédio e saiu. Juro que acreditei que ela viria se deitar comigo. O comportamento dela naquela noite estava sendo muito diferente do habitual. Ela estava serenamente feliz. Talvez eu tenha interpretado essa inesperada felicidade como um sinal de paixão. A paixão que eu sempre esperei que ela me tivesse. Mas quando voltou, não foi para entrar debaixo das minhas cobertas que ela veio, foi para me medicar apenas.
Ela retornou com a mesma paciência e carinho de antes e continuou a me surpreender com palavras e gestos de cuidado. Foi quando começou a acontecer, tão simples como em um filme pornográfico. Ela se debruçou sobre o meu rosto para me ajeitar os travesseiros. Os seios dela roçaram a minha face, a minha boca, suavemente, muito suavemente. Achei que fosse explodir de excitação. Não senti nenhuma repulsa, nenhuma censura. Fosse por mim, e eu teria sido amante da minha mãe sem problema algum. Nesses poucos segundos, eu me recordo de haver voado sobre o meu pensamento a possibilidade da concretização do ato sexual e de como seria viver com isso, para mim e para ela. E afastei qualquer drama, qualquer sofrimento. Poderíamos nunca mais falar no assunto, manter aquele segredo escondido até um do outro, mas teríamos elevado a nossa existência ao patamar sublime dos pecadores mortais. Teríamos conhecido o proibido e a sua razão, ou a sua irracionalidade, na falta de uma. Depois de ajeitar os meus travesseiros, minha mãe sentou-se na cama, me disse que eu deveria trocar a blusa do pijama porque aquela estava empapada de suor. Eu fiz que não seria preciso, mas ela já me levantava o cobertor, revelando a minha ostensiva ereção. Ela não teve como dissimular alguma surpresa. Reagiu como se não esperasse por aquilo, embora eu suspeite de que ela já o sabia, e só me quis trocar a blusa para se certificar. Minha mãe riu suavemente, passando o olhar sobre o meu rosto sem se fixar. Alargou o meio sorriso lentamente, como se o meu descontrole me fizesse ternamente risível. Mas logo o sorriso deu lugar a uma comoção amorosa e a sua expressão ficou fascinantemente erótica. Ela olhou para o meu corpo magro e suado com alguma demora. Acho que a minha mãe se sentiu lisonjeada pelo meu desejo juvenil. Eu tinha 12 anos então. Foi quando ela tocou no meu sexo ativo, teso, como só na fúria da juventude nos dizem que acontece. A mão dela pousou sobre mim como uma folha e se manteve o tempo de uma respiração. Foi breve e devastador. Mas, estranhamente, foi maternal ainda, apesar de ser no de um filho. Não foi um tesão de mulher por um homem mais novo. Foi o tesão de uma mãe por um filho. E isso eu não esperava que fosse assim. Eu supunha que o amor incestuoso fosse como qualquer amor, algo que se passa entre um homem e uma mulher que desejam se enfiar um por dentro do outro. Mas não foi assim. O tesão da minha mãe por mim foi maternal. Uma maternidade erotizada, mas surpreendentemente, intensamente maternal. Talvez por isso nada tenha se consumado, apesar da enorme tensão que se estabeleceu naquele momento. Nunca mais aconteceu nada nem parecido. Ela mais não fez, nem naquele dia, nem em nenhum outro. E como percebesse que havia se excedido, repreendeu-me dizendo: "Que é isso, meu filho?", mas sem zangar, com meiguice e uma malícia quase imperceptíveis. E deixou o quarto sem me dar tempo de responder. Mas tampouco fugiu ou demonstrou submissão ao pudor. Apenas saiu, facilmente, como se levada pelo sopro de uma brisa. Foi simples assim, fácil de contar, porque parece uma história inventada. E como eu disse no começo, pai, eu não tenho certeza de ter acontecido exatamente como eu me lembro. O incesto pode ser repugnante para algumas pessoas. Para mim, nunca foi. Não acho que a minha mãe tenha abusado de mim. Antes me ressinto de que ela tenha se controlado. Me magoa que o impulso dela não tenha sido impossível de domar. Mágoa de amor que não desaparece. Ressentimento de quem não consegue perdoar a rejeição que sofreu. É o homem que sofre, não o filho. Perdoe a mãe, pai. Ela não sabe o que fez. E perdoe a mim também,
por eu não me sentir culpado. Uau. O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Li e não crie. Aquela pessoa não poderia ser eu, que alma pequena guardaria tão viva lembrança de um episódio remoto, nebuloso, duvidoso e ofensivo. Seria eu esse filho ingrato que viria agora cultivar essas mesquinharias da memória, essa avareza do esquecimento, e lançar tamanha mancha sobre o nome da minha família já desaparecida? Não, este não era eu. Pantaleão e as visitadoras de Mário Vargas Llosa. Great Expectations, de Charles Dickens. Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Os Índios e a Civilização, de Darcy Ribeiro. Então era esse o livro para Constância que eu iria escrever e com o qual arrebataria o seu coração? Não, este não era eu. Queimei a folha com o escrito apócrifo da minha autobiografia e fui trabalhar, porque é isso que se espera de um homem. E nunca mais falei desse assunto, nem comigo, nem com ninguém. Muito menos com o fantasma do meu pai, que depois desse dia também não se deu mais ao trabalho de me aparecer. Espero que ele não tenha lido a minha petulância difamatória. Que desgosto eu lhe daria ao macular a biografia de minha mãe com acusações de incesto. A Menina Sem Palavra, de Mia Couto. Desde que o Samba é Samba, de Paulo Lins. L'Éducation Sentimentale, de Gustave Flaubert. Eu passava na Alcabu, Edições Brasileiras, todos os dias depois do trabalho e me deixava ficar lá até a hora de jantar. Uma noite caiu um temporal na cidade, desses que alagam todas as ruas, e o seu velhinho livreiro se ofereceu para dividir comigo uns pratos típicos da cozinha árabe que ele se esmerava em preparar. E desde então, passamos a jantar juntos com grande frequência. Isso foi logo depois de Bia ter me deixado. E veio mesmo a calhar. Sem ela por perto, minha dieta tinha empobrecido consideravelmente. A bem dizer, a minha vida inteira tinha se complicado muito. Manter a casa em ordem, cuidar da roupa, do jardim, da roseira, da buganvília, do pé de limão e ainda ter que cozinhar, fazer tudo isso e trabalhar 8 horas por dia. Só quando a gente se descobre na obrigação de cuidar de si mesmo é que compreende quanta coisa uma outra pessoa, mãe ou empregada, faz para manter a nossa vida em ordem. A vida é uma demanda cotidiana. A fome não reconhece domingo nem feriado. Achei injusto que Bia tivesse vivido para servir a minha família e não a si mesma. Ou mais injusto ainda, que para Bia, viver para si mesma tenha sido viver para servir aos outros. Está tudo errado no mundo, como eu sempre disse. Gargantua, de François Rabelais. Aqui agora é alemão, já não sei de novo. Zur Psychologie des Alltagslebens, de Sigmund Freud. Der Abhandlungen zur Sexotheorie, de Sigmund Freud. Aí tem um nome em japonês, eu não sei nem o som, de Haruki Murakami. O livro é Homens Sem Mulheres, de Haruki Murakami. Eu comprei um dicionário de japonês e acreditei que bastava conhecer as palavras para ser capaz de entender uma língua estrangeira. Penei e nada. Depois de um mês de esforço concentrado, tudo que eu consegui descobrir foi que o título era Homens Sem Mulheres. Homens sem Mulheres. Eu ainda não tinha o meu livro para Constância. Em verdade, nunca tinha estado tão distante de consegui-lo, depois de ter descoberto que a minha vida, por conta daquele episódio vexaminoso, era incontável. Mas mesmo sem nada que eu lhe pudesse ofertar, eu ansiava por saber o paradeiro dela. Tê-la por perto renovaria... Eu vou ler de novo ali. Mas mesmo sem ter nada que eu pudesse lhe ofertar... Mas, mesmo sem nada que eu lhe pudesse ofertar, eu ansiava por saber o paradeiro dela. Tê-la por perto renovaria certamente... Desculpem, mas é porque às vezes o próprio livro me faz ficar tumultuado. Tê-la por perto renovaria certamente a minha inspiração. E eu já planejava um livro teórico sobre filosofia ou sociologia ou semiótica. Seja qual fosse a matéria, seria um livro portentoso de grande cabedal humanista, uma crítica de toda a crítica. The Age of Capital, de Eric Hobsbawm. Kritik
der Reine Vernunft, de Immanuel Kant, a Organização Social dos Tupinambá, de Florestan Fernandes. Eu já considerava colocar um anúncio no jornal dizendo: procura-se por mulher de nome Constança para estabelecer relação amorosa duradoura ou eterna, de acordo com a vontade comum. Aceitas comunhão de bens. Mas o destino decidiu me poupar dessa humilhação, colocando bem ao meu pé uma outra possibilidade. Quem poderia imaginar que eu encontraria uma pista do paradeiro de Constança entre os livros empoeirados da velha El Kabou Edições Brasileiras, onde eu havia estado diariamente por todos esses anos? Chegando à livraria para mais uma noite de prosa e culinária árabe, me interessei por um pequeno livro que estava numa estante junto à entrada, Vencerei, de Miserável Patrício. Eu tive certeza de que um livro com esse título e escrito por um autor com esse nome propiciaria grandes aventuras ao meu eu rico. Vou levar esse livro, seu velhinho. Enquanto embrulhava o volume com o carinho de quem veste um recém-nascido, o meu queridíssimo amigo me dizia que eu havia feito uma ótima escolha. A editora Books for Everyone era muito séria e tinha um trabalho da maior relevância na promoção de uma literatura popular brasileira. Enquanto continuava os elogios, indicou o lugar na loja onde eu poderia encontrar outras publicações da mesma casa. Fui bisbilhotar. Quem sabe eu não levava mais alguma novidade para enfrentar as minhas noites, agora renovadas por uma solidão absoluta. Pai escravo, filho trabalhador, neto bandido, de Gomes Albuquerque. Nação favela, de Lucileide Antônia. O crime invisível, relatos da violência doméstica no Brasil, organizado por Constança Luzia Assunção. Constança Luzia Assunção? Constança Luzia Assunção! Ler o nome de Constança na capa de um livro foi ainda mais inesperado do que descobri-la por acaso andando distraída pelas ruas do Leblon. Minhas forças sumiram, tive que me sentar. Se é possível estar triste e feliz ao mesmo tempo, é assim que eu estava. Lembrei-me do quão bonita Constança é, do corpo dela, da voz, dos cabelos, dos olhos, da bunda, dos seios, e só não me lembrei de tudo porque eu tinha pudor de pensar em Constança toda nua. Seu velhinho, o senhor conhece a autora desse livro? Ele procurou a foto dela na contracapa, como às vezes colocam, mas tinha só um texto biográfico sem imagem. Constança Luzia Assunção é formada em literatura pela St. Mary University, fez mestrado em literatura latino-americana na Universidade de Harvard e doutorado em Yale, onde defendeu a tese The Spontaneous Writing of Brazilian Portuguese. Hoje trabalha como editora-chefe da Books for Everyone. O senhor precisa me ajudar a encontrar essa moça, eu pedi com sofreguidão, revelando pela primeira vez na vida a uma outra pessoa a minha paixão por Constança. O seu velhinho livreiro não se surpreendeu e me olhou como quem diz: todo mundo ama alguém, não precisa se encabular. Na semana seguinte, ele me apareceu com um e-mail dela. Orgulhoso da façanha, o meu herói se vangloriou dizendo que também sabia mentir quando a causa era justa. A sombra das chuteiras imortais de Nelson Rodrigues. Eu estava tão feliz por ele ter localizado Constança para mim. Eu gostava tanto dele. Ele gostava tanto de mim. Eu queria dizer uma frase poderosa que manifestasse toda a minha gratidão. Seu velhinho, o senhor não quer ser meu pai? Achei que, vindo de um órfão, essa frase era a coisa mais comovente que eu podia dizer. Eu só não esperava que ele levasse a sério. O seu velhinho ficou todo colorido de emoção. Permaneceu em silêncio longamente, dizendo com os olhos o quanto me queria bem. Fiquei encabuladíssimo. O amor constrange quem não está acostumado a ele. Muito sério, o meu querido amigo então me disse: o seu pai era um homem muito bom. Fomos amigos a vida inteira. Ele vinha aqui, conversávamos. Ele estava sempre tão preocupado com você. Falava de você com tanto carinho. Pai, você já teve. Mas posso ser o seu irmão mais velho. Assim te livro desse castigo de ser filho único. Que resposta mais singela ele tinha tirado da cartola para fazer par com a minha pergunta. O seu velhinho livreiro era mesmo um homem mágico. E como aquele momento reclamasse uma comemoração, ele foi até a estante dos livros particulares dele, livros que não estavam à venda nem por todo o dinheiro desse mundo. Sacou o maior de todos para me presentear.
Era uma edição ilustrada, bilíngue, em árabe e português, de As Mil e Uma Noites. Ele abriu o livro para me mostrar o capricho da impressão e me chamou a atenção para a beleza do desenho da escrita árabe. Eu não sabia que ele falava árabe, mas claro que falava, ele é de família árabe. Sei ler e escrever, aprendi com meus avós. Eram mesmo lindas aquelas letras em árabe. Eu já as conhecia de algum lugar, mas não lembrava de onde. Procurei na desarrumação das memórias e, embora parecesse que eu estava cada vez mais perto de achar, quando eu ia me aproximando, a lembrança sumia de vista. Desisti, sem dar importância àquele esquecimento, mas assim que abandonei a procura, a resposta me procurou. De súbito, a dedicatória de amor escrita atrás da fotografia de meus pais no jardim público levantou-se na minha mente como um golfinho que pula para fora d'água. Era árabe, então, a língua do amante de minha mãe. E eu, que nunca havia perguntado nada ao seu velhinho livreiro sobre a vida dele, logo eu, que tenho tanta curiosidade sobre todo mundo, quis saber se ele tinha família. No Brasil já não havia ninguém. Os 2 filhos estavam no Líbano. Haviam retomado o antigo negócio dos bisavós quando o país se reorganizou depois da Guerra Civil. É muito comum acontecer de os netos voltarem ao país de onde seus pais fugiram. São os eternos retornos da história. Ele disse com aquela sabedoria dele. E a mãe dos meninos havia morrido cedo, infelizmente, de tuberculose. Os demais parentes eram distantes e viviam longe, em outras cidades. E por que o seu velhinho livreiro havia permanecido no Brasil se já não tinha vivendo por aqui nenhum filho seu? Eu quis saber. E o dito ficou pelo não dito, que certas coisas estão mais bem ditas pelo silêncio do que pelo barulho das palavras. A arte plumária dos índios Kaapur, de Darcy Ribeiro e Berta Geiser Ribeiro.